Nunca houve tanto pecado e nunca houve tanta violência e nunca houve tantas calamidades como as que estão acontecendo e as que estão previstas para acontecer agora nesse sexto milênio. No milênio que antecedeu o nascimento de Cristo, foi o milênio das guerras, da fome, né? Foi o milênio do sangue, né? Então, todas as forças do mal estavam se movendo porque Cristo nasceria. Então isso aí a gente viu lá no milênio que antecedeu o nascimento de Cristo, né? O quarto milênio. Então é natural que agora, sabendo que ele voltará, que ele virá, então todas as forças do mal estejam aí reunidas de novo, né? Então é o período que as maiores calamidades, as maiores catástrofes estão previstas. E vamos comentar hoje então, vamos falar um pouquinho sobre o sexto selo, ou a sexta dispensação, ou também o sexto cavaleiro, né? Este período ele vai compreender dos 1000 anos após Cristo até os dias atuais. Quando falamos sobre esses 1000 anos, esses períodos de tempo, não podemos pensar que eles são exatos. Na verdade, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Os cálculos não são exatamente 1000 anos, mas são períodos mais ou menos que compreendem 1000 anos, né? Então por isso nós falamos de dispensações, né? Foram 4 dispensações até o nascimento de Cristo, e agora nós estamos na segunda dispensação, ou segundo milênio após o nascimento de Cristo, né? Após a era cristã. Então esse período ele vai compreender exatamente no ano 1000 depois de Cristo até os dias atuais. E o que o apóstolo João ele vislumbrou, ele viu nessa oportunidade na ilha de Patmos, em que o Senhor revela para ele as coisas que iriam acontecer, né? Eu anotei algumas coisas interessantes que estão nas Escrituras e a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre elas. Primeiro, que a Bíblia ela é repleta de simbolismos, passando por tantas traduções até o nosso português. Muitas partes claras da Bíblia foram, digamos, suprimidas, né? Foram prejudicadas, né? Então temos alguma dificuldade para entender algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Sem falar também que quando falamos do Apocalipse, nós não podemos ter digamos, uma interpretação literal. Por quê? Porque, primeiro,
que naquela época, vamos pensar assim, naquela época não existiam trens de ferro, não existiam aviões, né? Não existiam internet, não existia internet. Então, como que João poderia descrever essas coisas? Ele teria que usar alguns simbolismos. Por exemplo, quando ele quisesse falar sobre aviões, ele poderia usar as asas dos pássaros, né? Então, pássaros voando, então as asas poderiam ser essa capacidade de locomoção, né? Quando ele quisesse falar, por exemplo, sobre a ciência, a tecnologia, sobre essas invenções, essa capacidade de visão, ele poderia falar, por exemplo, dos olhos dos animais, né? Que talvez ele poderia estar indicando a inteligência, o conhecimento, né? Então, por isso a Bíblia ela é feita de simbolismos que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Quando nós falamos sobre ela, né? E as escrituras de hoje vão estar em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 12. E ele vai falar assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo homem livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira. E quem poderá subsistir? A terra estaria agitada, né? Os países estariam em comoção, estariam muitas revoltas, muitas greves, muitas insatisfações, né? Por quê? Porque o povo, o ser humano, ele tem essa tendência de reivindicar, de buscar satisfação pessoal, e para ele ter essa satisfação pessoal, muitas vezes ele passa por cima de leis que poderiam controlar. O homem não gosta de ser controlado, né? Então, por essa busca de satisfação pessoal, ele ignora, né, respeito, ética, né? Ele ignora a situação do outro, ele olha para a própria situação. Então, esses países estariam em comoção, o interesse, o poder, né, de governantes iria expurgar, iria expulsar muitas pessoas dos seus países, né? E então nós vemos aí as situações dos imigrantes, né, que estão atravessando fronteiras, né, de forma ilegal. Por quê? Porque nos países onde vivem não há condição, há uma guerra de poder muito grande. Então, isso é previsto nas Escrituras, né? Que a terra ela estaria em comoção, né? Porque haveria rebeldias, anarquias, insatisfação, greves em todas as partes da terra, né? Outra coisa que é prevista é esse jogo de poder ia causar a fome, né? Esses desníveis sociais, enquanto poucos têm muitos e muitíssimos não têm, ou tem pouco ou não tem nada, né? Então haveria esses desníveis, né, entre os habitantes da terra. A violência também é prevista, está em Apocalipse. Perseguição também, haveria muita perseguição para aqueles que acreditam, né, em Deus.
é esse milênio que nós estamos vivendo, né? Também os maiores combates, as maiores guerras aconteceriam, né, nesse período, né? Se nós começarmos aí com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e depois a Segunda e uma terceira que pode acontecer a qualquer hora dessa, né? E guerras, os apóstolos, os profetas, eles fazem referências a guerras com armas e circunstâncias estranhas. Imaginem, né? Guerras com armas e circunstâncias estranhas. Isso é o que nós temos que esperar ainda nesses próximos anos, né, que vão aí anteceder até a era sabática, que é o 7º milênio. Por hoje é só.